hoje houve até um afago entre os ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes respondeu, mas antes, para a gente pegar na ordem, vamos ver a postagem do Flávio Dino para o colega Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo, ao tomarem posse do cargo, juraram defender a Constituição brasileira. Nela está escrito, e aí fala, não intervenção, autodeterminação dos postos, relação entre de igualdade entre os estados, são compromissos indeclináveis pelos quais cabe a todos os brasileiros zelar, por isso manifesto minha solidariedade ao colega Alexandre de Moraes. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar férias, lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome, se referindo às Carolinas do Norte e Sul, né, lá dos Estados Unidos. Vamos ver agora a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Bem lembrado hoje, em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão. Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Tá aí, coach, não sei se você tinha visto a mensagem do Dino, né, pro ministro Moraes, ele respondeu durante a sessão mais cedo. Isso confirma o que eu falei antes, né? Que essa união que há no Supremo em torno do julgamento do Bolsonaro e dos demais. Só lembrando que tanto o Flávio Dino como o Alexandre de Moraes são da primeira turma, que é onde está o julgamento no momento, que a defesa do Bolsonaro está querendo passar para o plenário, mas isso ainda não foi julgado pelo Supremo. O mais provável, nesse momento, é que continue na primeira turma e esses 2 ministros fazem parte dela. Muitos juristas acreditam que essas posturas e tal, essas atitudes últimas, Raquel, podem acabar juntando, né, ainda mais, unindo ainda mais os ministros da Suprema Corte. Mas isso está acontecendo desde o começo, né, Diego? O bolsonarismo ele conseguiu um feito inédito, que foi unir as 11 ilhas que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes do fenômeno Jair Bolsonaro, você tinha uma divisão forte no Supremo. Até você dizia, né, os garantistas e os lavajatistas, você tinha cenas de brigas ali, discussões, né? Não são brigas, mas discussões assim ácidas entre os ministros, entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. O que o bolsonarismo conseguiu ao atacar a democracia, as instituições e particularmente o Supremo Tribunal Federal foi unir o Supremo. Se dá para fazer uma observação sobre esse caso do Jair Bolsonaro, é que os ministros do Supremo, eu acho que eles deveriam, às vezes, se conter um pouco nas manifestações, porque agora vai entrar o julgamento em si. E determinadas falas, determinadas colocações, quando se trata especificamente de Bolsonaro ou do caso, podem ser interpretadas ou podem ser utilizadas pela defesa para politicamente querer dizer que o caso já está pré-julgado, sabe? Então, eu acho que um pouco de contenção nesse momento, nas falas, seria muito positivo para o clima político no Brasil, para evitar esse tipo de crítica, para dizer que o caso, para evitar que eles pudessem dizer, que os bolsonaristas pudessem dizer que o caso está pré-julgado, que os ministros já têm uma opinião formada, que Jair Bolsonaro já está previamente condenado e que não adianta a defesa colocar as suas manifestações, porque é com base nessa argumentação que surge todo o lobby do Eduardo, toda a base para essa movimentação que eles estão fazendo nos Estados Unidos e que convence boa parte dos brasileiros. Então, embora o Supremo tenha, e tem sim muito, um papel importante para ter salvo a democracia brasileira no momento em que ela ficou ali ameaçada, esse é um momento de contenção. No momento que o caso vai a julgamento, que Jair Bolsonaro vai a julgamento, eu acho que é um momento deles falarem menos
e se aterem mais ao julgamento, aos fatos e ao que vai ser colocado em plenário. Pois é, o Couto, como é que você vê esses posicionamentos, né, públicos dos ministros? Não, bem lembrado pela Raquel, nesse momento que começa o processo a andar no Supremo, quanto menos eles falarem, melhor. Sabe, eles devem se manifestar só lá na turma, no julgamento, e evitar fazer, porque senão vai ficar evidente que os bolsonaristas têm razão em reclamar que já há um pré-julgamento do caso. Todo mundo sabe que é evidente que os ministros todos, os 11 ministros do tribunal, já têm posição marcada, porque há 2 anos que só se fala nisso no Brasil, né? E o ano inteiro agora nós vamos falar disso também. Então, todo mundo já tem uma posição sobre isso, e os eleitores, a população também tem. As pesquisas que nós vimos, as últimas, dão entre 60% e 70% de pessoas que acham que o Bolsonaro é responsável pela tentativa de golpe do 8 de janeiro e que ele deve ser condenado. Então, há na opinião pública, uma grande maioria que pensa assim, mas cabe aos ministros do Supremo o máximo cuidado para não dar armas para a defesa nesse momento decisivo do processo no Supremo.